Eles não parecem nem um pouquinho, né? Parece, né? Bom, Túlio, glória a Deus. Seja abençoado por Deus. Já está abençoado por Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos fazer um momento de oração? Queria que você se colocasse de pé. Vamos orar, pedindo a presença do Senhor mais uma vez sobre nossas vidas, sobre esta casa. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti, Deus, conscientes, Pai Santo, que nós precisamos da Tua graça. Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória sobre nossas vidas hoje. Pai Santo, em nome de Jesus, toda barreira e perturbação contra a Tua casa, a Tua palavra, Pai, cai por terra agora no nome do Senhor. Meu Deus, fala no profundo, Pai, dentro do nosso coração. Espírito Santo de Deus, tem liberdade hoje, Pai Santo, para se mover nesta casa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus venha dando conforto, venha dando graça, venha dando, Pai Santo, sustentação. Em nome de Jesus, repreendemos agora todo o mal, toda a seta, a aflição, em nome do Senhor. Pai, que toda a honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Quando Deus, Ele fala algo no nosso coração, Ele confirma de várias maneiras. E o assunto que nós vamos tratar hoje, todos os hinos falaram sobre. De uma maneira ou de outra. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Amém? Todos acharam? Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, todos os hinos que nós cantamos hoje, preparados pela equipe de louvor, pelos irmãos do Mefija, eles cantaram do relacionamento nosso com o Senhor. E como muitas das vezes o Senhor é bondoso conosco e nos carrega em meio às vitórias, em meio às adversidades. É o relacionamento que Deus tem conosco. Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai tratar de um assunto de extrema importância, que é a comunhão do povo de Deus com o Deus do povo. Como é que está a sua comunhão com o Senhor hoje? Você está em dia na chamada da escola de Jesus? Você está em dia na chamada do Evangelho da Glória? Ou nós precisamos nos realinhar com o Senhor? Ou nós precisamos nos reencontrar com o Senhor? Voltar para Ele. Na terça-feira, eu mandei mensagem para o pastor e pedi a ele um modelo da confissão de fé. E eu fui vasculhar a confissão de fé batista. E no 12º item, fala da perseverança dos santos e do cuidado que Deus tem conosco. E quando eu comecei a orar aquilo ali, e ler aquilo ali, eu senti de ministrar isso aqui. Como que Deus, Ele faz para nos levar aonde nós começamos até onde finalizamos. E do porquê que é assim. E eu fiquei procurando um verso, falei, Senhor, eu preciso de um verso que venha explicar, de maneira resumida, a perseverança dos santos e o cuidado do Senhor com a nossa vida. E o Senhor me levou a Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. A carta aos Filipenses tem como objetivo circular nas igrejas. Paulo enviou para aquele povo, a fim de que todos daquela cidade lessem, mas que passasse para frente. E deu tão certo que hoje eu e você estamos com o modelo da carta aos Filipenses. Então o plano do Senhor era realmente passar essa carta para frente. Eu e você estamos com ela em mãos. E o seu objetivo era defender o ministério sacerdotal de Jesus e mostrar a obra da cruz. E fazer com que os crentes não se desapegassem daquilo ali. Por que motivo, meu irmão? Por que Paulo queria que o povo prestasse tanta atenção nisso? Porque Paulo estava preso. Paulo não podia mais pregar o evangelho de maneira aberta, como nós estamos. Ele tinha sido preso. E ali, naquela prisão, na cidade de Roma, ele não podia mais tomar conta pessoalmente das pessoas. E é por isso que ele vai enviar essa carta, com o objetivo de que os crentes que creram em Jesus Cristo continuassem firmes na fé, com ele ou sem ele.
É por isso que quando você lê o versículo 12, ele diz: como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também agora, muito mais na minha ausência. Em outras palavras, quando eu estava com vocês, vocês obedeciam. Agora que eu não estou, continuo obedecendo. Bem, porque o professor está longe, o professor está preso, mas vocês continuam soltos. Vocês continuam vivendo para a glória de Deus. E Paulo, então, vai dar alguns alertas para nós. Mas eu queria ressaltar algo que Paulo diz no versículo anterior. No capítulo 2, do versículo 5 ao 11, depois você medita na sua casa. Paulo vai dar um resumo da obra de Jesus. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é homem, 100% homem, 100% Deus. E ele encarnou-se no ventre de uma virgem, nasceu, cresceu, se humilhou, foi obediente até a morte, sendo servo de Deus. E a morte mais dolorosa, a cruz do Calvário. Mas também, o Senhor Deus Todo-Poderoso o exaltou acima de qualquer nome, acima de qualquer instância, de qualquer júri, de qualquer comarca, de qualquer autoridade. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, essa é a ideia que Paulo quer passar aqui. Está passando o entendimento de Jesus. E depois dele apresentar Jesus, ele vai virar para mim e para você. Vai dizer assim: agora que eu não estou com vocês, obedeçam. Agora que eu não estou com vocês, família de santos, obedeçam ao que o Senhor diz. Da família. A igreja é uma família. Você lembra-se lá em Efésios, quando ele fala assim, diante do Pai, Efésios capítulo 3, versículo 14, ele fala assim: diante do Pai, eu me dobro o joelho, do qual toda essa família de crentes toma o nome. Então, quando você aceitou a Cristo, quando você se dobrou diante de Cristo, quando você deixou Jesus entrar no seu coração, você não mais serve a família do mundo. Você serve a família do Deus Altíssimo. Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria tratar com você. O Senhor Deus nos salva. O Senhor Deus nos justifica. O Senhor Deus regenera. Quando você vivia no mundo, como foi dito pelo irmão, e bem dito, você tinha um estilo de vida. Quando você aceitou o Evangelho, se dobrou diante da cruz de Cristo, a Bíblia diz que pela fé, em Romanos capítulo 5, você é feito justo diante do Senhor. O que é ser justo, meu irmão Túlio? O que é ser justo diante de Deus? Você estava cheio de pecados, carregado de pecados, eu e você, carregados de pecados. É como se Jesus tirasse aquela folha criminal e colocasse uma folha limpa no seu lugar. Colossenses capítulo 2 vai dizer que ele rasgou o escrito de dívida que os seus pecados fizeram. E ele despojou os principados e potestades. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que você é justificado por Deus. Você não tem mais culpa no cartório do Senhor. Deus bateu a marreta a seu favor quando você creu. E se você não creu, eu te convido hoje a crer no Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a vir ao Senhor Jesus Cristo e lavar-se nas vestes dele, no sangue dele, lavar-se na pureza dele, na glória dele, para que você seja justificado diante da face do Senhor, sem pecado, sem mancha, nem ruga. Uma outra coisa que o Senhor Deus faz nesse mesmo momento é que Ele implanta em nós um novo coração. Ele implanta, Ele faz uma cirurgia, Ele arranca o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Não que você não tivesse um coração de carne, mas é porque o seu coração estava endurecido por conta do pecado. E Jesus vai operar você com o Espírito Santo. Operou a mim há 5 anos e meio atrás. E opera a cada um daqueles que tem fé nele. E ele te dá um novo coração. Esse coração novo, ele é capaz de glorificar a Deus. Esse coração novo não vive mais para o mundo, não vive mais para o pecado, mas vive para o Senhor que o resgatou. Nós chamamos isso de regeneração. Deus pega um homem que não é santo, que vive uma vida que não é santa, uma vida profana, mundana, e o transforma em um santo. Santifica aquele homem e devolve ele para o mundo e mantém ele santo. Então, no dia que você foi transformado por Jesus, Jesus te deu um novo coração. Te deu uma nova capacidade. É por isso que quando você se converte ao Senhor, quando Jesus te enche do Espírito, a primeira coisa que você quer fazer é orar, é buscar, perguntar qual é o momento do próximo culto.
Que hora que nós vamos para a igreja? Quando é que nós vamos para o culto? Porque o seu coração agora quer dignificar Deus, quer estar com Deus, quer estar em comunhão com os outros santos, com a família do Senhor. Você já não é mais o mesmo homem, você já não é mais a mesma mulher. Agora você tem um Deus que você serve, seu coração é regenerado. Aquilo que você fazia e achava bom, que era pecado, agora você abomina. E mesmo que caia em pecado, você se volta para o Senhor. Você quer mais do Senhor, mais da presença de Deus, mais da graça de Deus. E é por isso que Deus ele nos inclina, como Paulo disse, Deus nos carrega a adorar seu nome. O Espírito Santo, dentro do seu coração, ele aponta aonde tem que melhorar. Ele aponta aonde é que está bom. Ele aponta aonde é que nós precisamos refazer. Veja, onde tem que melhorar é porque está mais ou menos. Onde está bom, tem que continuar. E aonde é que tem que refazer? Onde nós temos que reconstruir nossa vida. Amém? Há pilares que precisam ser reconstruídos muitas das vezes. Deus tem que estar no nosso coração, regenerá-lo, trazer para perto de Jesus. Eu queria que você, meu irmão, observasse como que Deus, ele nos trata. Eu disse para você que ele nos justifica, nos tira a culpa do pecado, ele nos regenera, nos dá um outro coração. Jeremias 32:40, ele fala assim: e farei com eles quem? Eu e você, uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Então, quando é que você vai apartar de Deus? Nunca. Nunca vai se apartar do Senhor. Sabe por quê? Porque dentro de você, o Senhor carimbou o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que no dia em que você aceitou Jesus, quem aqui já mexeu com selo? Mexer com selo, de selar uma correspondência. Quem já mandou carta? Hoje não manda mais carta, é zap. Mas antigamente mandava carta, você punha um selo. Para quê? Para timbrar a sua carta. Você punha um destinatário, você punha uma pessoa que está emitindo. Jesus selou você. Aquele selo ali é a garantia de que ninguém ia abrir sua carta, ninguém ia abrir sua encomenda. E aqui, o selo de Jesus, a regeneração que ele te dá, é a garantia de que ninguém pode tomar a sua alma. É a garantia que o Senhor Deus colocou. A Bíblia vai dizer que é um penhor. Hoje acho que não tem mais isso, né, meus irmãos? A gente vai no lugar comprar e a gente passa no cartão de 10, 12 vezes, ou se não, paga à vista. Mas antigamente, quando uma pessoa queria fazer uma compra, né, em alguns lugares ainda funciona assim, como nos automóveis, a pessoa dava uma entrada. Depois parcelava as coisas para poder pagar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, é a entrada da nossa herança. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é o penhor, é o valor de entrada, o que mais Deus vai nos dar? Você compreendeu? Se a entrada, que é a menor parte do valor, é Deus, o que é o resto então? Pense nisso. Pense no que Deus fez por nós e tem feito. E o Senhor, não fosse somente isso, Ele vai nos santificar. E é o processo que a maioria está passando aqui. Eu estou passando, os irmãos estão passando, as irmãs estão passando. Você está sendo santificado. O que é isso, meu irmão? O que é ser santificado? É ser depurado por Deus, é ser limpo. Deus vai pegar, como o irmão disse, aquele vaso de barro que estava cheio de defeito, vai quebrá-lo e vai fazer de novo. Vai quebrá-lo e vai fazer de novo, até que fique do jeito que o Senhor quer. E a santificação, meus irmãos, é o processo mais longo que nós temos. Quando você crê em Jesus, Deus bate a marreta, você é justificado. Mas a partir daquele dia, até o dia que Jesus voltar, ou a gente for para a glória, a gente vai ser santificado. E é por isso que tem dias que a sua fé levanta, parece que ela está da altura do Monte Everest. Mas tem dias que parece que a sua fé subiu. Porque Deus está trabalhando no nosso coração. E é aqui que eu quero entrar. Processo da santificação. Deus, a Bíblia vai garantir para nós, Paulo está garantindo para nós, que Deus é quem efetua tanto o querer como realizar, segundo a sua vontade. Deixa eu tentar resumir isso aqui para você. Deus vai fazer você chegar onde Ele quer que você chegue, desde que eu e você operemos. Porque Deus ser soberano e ser Deus não anula a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com Jesus, para com o Senhor. E a família dos santos, eu e você, nós temos que arcar com a nossa responsabilidade. Porque nós temos um Pai no céu que zela da nossa vida. A nossa confissão vai dizer que Deus os impede até mesmo de cair. Deus vai dar um jeito para que você não caia.
É por isso que muitas das vezes algo acontece nas nossas vidas, nós temos explicação nenhuma para dar. Como é que isso veio acontecer? Por que isso veio acontecer? Por que Deus nos dá algo tão bom quando a gente não merecia? Por que às vezes nós passamos sofrimentos que nunca íamos imaginar que passar? Por que muitas das vezes nós passamos por vales e desertos tão agudos que parece que não acaba? Por que às vezes o Senhor nos dá tantas bonanças e tantas bênçãos que às vezes não tem nem como aproveitar direito? Porque a gente está sobrecarregado com afazeres. Porque Deus está nos santificando. Deixa eu resumir para você o que Deus está fazendo com a sua vida. Deus está todo dia fazendo você parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo e pela nossa disponibilidade, Deus está fazendo com que eu e você, a cada dia que passa, se pareça mais com Jesus Cristo. Efésios capítulo 4 diz que o objetivo nosso é se tornar de estatura de varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Jesus. Então, enquanto eu e você não nos tornarmos como Jesus, Deus não vai parar. Deus não vai cessar. E isso aqui, meu irmão, é uma das doutrinas mais preciosas da Bíblia. Porque se o Senhor está garantindo que eu e você vamos chegar lá, é porque em todo o caminho, Ele vai suprir a gente. Ele vai abastecer a gente. Ele vai colocar a gente onde a gente precisa estar. Esse é outro ponto que eu quero dizer para os irmãos. Aplicar a santificação. Eu tinha preparado um esqueminha de 2 pontos. Eu ia dizer o que Deus vai fazer e o que eu e você temos que fazer. Separado. Eu vou falar junto. Deus quer operar em você o caráter de Jesus. Deus quer operar na sua vida os milagres de Jesus. Através da sua vida, os milagres de Jesus. Você tem se propiciado a receber o que Jesus recebeu? Amém? Quantos estão entendendo? Colocou-se na posição de servo? Colocou-se na posição de filho? Colocou-se na posição de receber? Não se conformar? Hoje em casa escutávamos uma pregação sobre não se conformar com aquilo que recebeu do Senhor. Mas não é para reclamar. É para você querer cada vez mais receber da presença de Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Cada vez mais querer estar cheio. Cada vez mais querer estar cheio da presença. Cheio de Jesus, cheio do Espírito. Sendo visitado todos os dias. Outros aqui já teve aquela experiência extraordinária. Dobrar os seus joelhos. Quando você começa a falar com Deus, você sente a visitação do Espírito. Não é eu que preciso te explicar o que é não. Você sente a visitação do Espírito Santo. Não é eu que preciso dizer para você, irmão, é mais ou menos assim. Não. Você sente, você entende que Deus está ali te vendo. Que Deus está te ouvindo. Que Deus está trabalhando. Então, meus irmãos, temos que ter esse entendimento. Que Deus, Ele é um Deus que nos santifica. E para santificar, eu queria que você tivesse um entendimento do seguinte. Nós precisamos nos ater àquilo que Jesus falou. O que Jesus falou para mim e para você? Primeira coisa, que para ser santo, tem que ser santificado pela palavra. Vamos fazer um pequeno resumo do que é a palavra de Deus. Aquele que é mais esperto vai responder que é a Bíblia. Vai falar assim, não, é a Bíblia a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Então Deus, pela palavra, pela pregação, pelo louvor, Ele ilumina o seu caminho. Ele te dá a direção da sua vida. Segunda coisa, a palavra é como a água. A palavra lava o meu e o seu coração. Tem que lavar o meu coração primeiro, para mim poder estar aqui na frente. Tem que lavar a minha alma primeiro, para mim poder estar aqui. Depois é dos irmãos. Ela lava. O que é isso? Aquilo que não está de acordo com o que o Senhor quer, Deus vai trabalhar para ficar igualzinho Ele quer. Vai lavar. É por isso que muitas das vezes tem coisas sumindo da sua vida. Você está falando, Senhor, por que sumiu? Porque não é para estar lá. Eu estou lavando com a palavra. Não é para estar ali. Eu estou lavando no seu coração, na sua vida. E a gente às vezes acha que lavar é só aqui dentro. Mas às vezes o Senhor está tirando algo para lavar. Para nós ficar lavado. Para não se sujar mais o lamaçal. Está limpando, está trabalhando. Terceira coisa que a palavra, a Bíblia do Senhor é alimento. Meus irmãos, quem aqui já experimentou de, ou porque queria agradar a Deus, ou porque precisava, fazer um jejum inteiro? Já fez isso? Ou já ficou com fome? 24 horas, 36 horas? Meus irmãos, você se descontrola totalmente. Até umas 8, 12 horas você aguenta. Depois das 12 horas a alucinação já vem. Você já começa a sentir os efeitos do jejum. Por quê? Porque está fazendo
falta de alimento. Você vai se enfraquecendo. E deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você está sentindo fome, o seu corpo está começando a morrer. Sabia? A fome é indício que você está morrendo. E a sede é indício que você está morrendo. Porque está faltando combustível no seu organismo. E a Bíblia é alimento. A palavra de Deus é alimento. Do mesmo modo que eu e você sentimos o peso de ficar um dia inteiro sem comer, a dificuldade que é, parece que o olfato, ele se multiplica, fica com a capacidade de cheirar mais longe, parece que você consegue cheirar outros tipos de coisa, parece que você consegue ficar assim. Por quê? Porque o seu organismo está sentindo falta de alimento. Assim, se o cristão ficar sem Bíblia, ficar sem palavra, ficar sem pregação, ficar sem culto, ele também vai começar a passar fome. Não fique sem palavra. Fique na palavra. Palavra é alimento, palavra é luz, palavra é lavar o coração diante de Deus. A Bíblia diz, Jesus repreende aqueles fariseus o seguinte, fala assim para eles: vocês erram em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, temos que conhecer as Escrituras. E o quarto ponto é porque ela é poder de Deus. A Bíblia é poder do Senhor para mim e para você. Quando você pega esse instrumento aqui para poder ler, isso aqui não é simplesmente uma resma com 1.600 folhas de papel. É Deus empacotado na sua mão. É Deus empacotado na minha mão. E quando nós nos dispomos a ler isso aqui, o Deus empacotado desempacota e fala conosco. Poder. É a famosa palavra que a gente costuma titular de rema, né? É aquele sentido que a palavra parece que ela salta do livro, fala conosco. E parece que dali para frente a coisa muda totalmente. Você recebe um renovo, poder de Deus para poder continuar andando. A palavra do Senhor diz que ela é renovo, poder para nós. Então se mantenha na palavra, pegue a sua palavra, coma a sua palavra, entenda a sua palavra, porque você serve ao Deus da palavra. Amém? E outra coisa, o segundo ponto, é que nós devemos manter nosso foco na oração. Deus nos fortalece na sua providência, porque quando a gente fala de providência, a gente costuma olhar só para a questão material. Providência só na questão financeira. Não é. A providência ela é da palavra, ela é oração, ela é material, espiritual, contra o reino das trevas. Então falamos a palavra, oração. O que é oração, meu irmão? Bom, oração é eu orar, falar com Deus. É a resposta que a maioria vai dar. Exatamente. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 5 que quando você se aproximar do Senhor, saiba quais são as tuas palavras para pedir. Porque o Senhor está no céu e nós estamos na terra. Nós estamos aqui embaixo. Criatura nenhuma é maior do que o Criador. Vou dar um exemplo para você. Quem é maior? Eu ou o celular? Nós. Por quê? Porque alguém que é ser humano que nem eu criou esse telefone. Então, quem é criado nunca é maior do que criou. Nós não somos maior do que o Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos tem prazer em nos ouvir, prazer em nos observar e nos atender. Então, quando você for orar, saiba que o Senhor, amém, Deus abençoe. Quem você está falando é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo que está dentro de você é Deus. Meus irmãos, a oração, ela é a maior arma que existe na face dessa terra. Vamos listar alguns feitos na Bíblia. Não vou dizer o que Deus fez na minha vida por oração. Vou dizer onde está acessível para todo mundo. O que Deus fez através de oração. Deus carregou Abraão 100 anos para que ele se tornasse o maior povo dessa terra. Ah, meu irmão, mas são apenas 0,2% da população do Estado de Israel. Mas é o povo que vai ficar de pé, o Senhor disse. Amém? E os crentes também. A Bíblia vai dizer que através da fé e pela oração, Moisés guiou o povo 40 anos naquele deserto, fazendo maravilhas, sinais, abrindo o mar e destruindo por completo o poder dos egípcios. A Bíblia vai dizer que por meio da oração, Josué, com apenas uma fala, parou o sol. A Bíblia vai dizer que por meio da oração, Davi esperou 13 anos para se tornar rei em Israel e nunca houve um homem segundo o coração dele para o Senhor. Quando Salomão constrói aquele templo, a primeira coisa que ele faz não é fazer um culto, é orar diante do Senhor, consagrando aquilo que ele havia acabado de fazer.
2 Crônicas, capítulo 6 e 7. E a Bíblia diz que depois que ele narra aqueles 50 versos de oração, consagrando aquela casa, aquele povo, aquelas famílias, aquela cidade, diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus enviou um fogo que consumiu todos os holocaustos dele. E eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Se você ler lá, o holocausto dele era grande. 100 mil. Bem, Deus consumiu 100 mil holocaustos. A oração daquele homem. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquela casa de maneira que o sacerdote tinha que ficar lá de fora. Não dava conta nem de entrar. Porque Deus se agradou da oração de Salomão. Amém? Então, quando você dobra os seus joelhos para estar na presença de Deus, perseverar em Deus, na esperança do santo, Deus enche a sua casa de glória. Vocês lembram de Obed-Edom? Da arca? A arca estava na casa dele. A arca ficou lá na casa do outro irmão 2 anos. Na casa de Obed, 3 meses. E ele foi abençoado e o outro camarada não. Por quê? Porque ele sabia que a glória de Deus estava dentro da casa. Sabia que pela oração a glória de Deus se manifestava na casa dele. Então nós precisamos entender que Deus quer nos guiar pela palavra, pela oração. Meus irmãos, vou dar de testemunho próprio. A coisa mais feliz que tem na vida de um cristão verdadeiro é quando Deus, o seu Pai, responde sua oração. Pode até não ser do jeito que você quer, mas Ele responde pela providência. Amém? Ou talvez por um milagre. A palavra, ela cura, ela alimenta. A oração, ela fortalece. A palavra, ela é como a água que nós tomamos. A oração, como o ar que nós respiramos. Sem o combustível do ar do seu coração, no seu pulmão, no seu corpo, o seu corpo ele não combure, ele não entra em explosão. Não funciona. Por que quando você corre, quando você se exercita, você tem que respirar mais? Porque o seu corpo está precisando queimar mais combustível. Precisa de mais ar. Precisa de mais oração. Quando Deus está fazendo você correr, você precisa de orar mais, buscar mais, estar mais alimentado pela palavra. Amém? Então nós precisamos, outra coisa, meus irmãos, nós precisamos entender, isso não é hoje ou amanhã. Todos os dias, montar um esquema de disciplina. Aqui há pessoas, com certeza, meu irmão, que sua vida espiritual estão bem acima do normal. Todo dia ele tinha 2, 3, 4, 5, 6 momentos para falar com Deus, para ler a palavra. Tem pessoas que nós precisamos retornar a fazer aquilo que fazíamos quando nós fomos convertidos. Buscar o Senhor com integridade. Amém? Buscar a palavra do Senhor. E assim como Paulo diz, não canso de vos escrever as mesmas coisas. Eu não canso de falar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque palavra, oração, jejum e culto é indicativo para você não se desviar da palavra, não se desviar do caminho. Estar aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Bom, porque Jesus morreu na cruz, porque teve alguém que pregou para você, alguém que levou a palavra para você, alguém que orou para você e você agora está no lugar dessa pessoa. Aleluia. E você precisa cumprir o chamado seu. Ah, meu irmão, mas eu não tenho chamado para pregar, mas você ora como ninguém. Aleluia. E Deus só age se o homem, a mulher, orar nessa terra. Não tem como não agir fora a oração. Terceira coisa, ter fé em Deus. Quem veio no culto de sexta-feira foi cheio da fé no Senhor. Porque o pastor diz que nós temos que esperar em Deus, confiar em Deus, mesmo nas situações mais terríveis da nossa vida. Amém? Eu quero que você entenda o seguinte, Deus prova a nossa fé. Não quer dizer que o Senhor te abandonou. Porque às vezes parece que não tem solução. Você fala, Senhor, não tem como. Você está que nem Davi, quando Absalão queria matar ele, ele não tinha exército nenhum. E ele disse para o conselheiro dizer o seguinte, olha, fala para Absalão que eu estou com um exército forte. O exército está forte, ele não tinha um soldado. O exército está forte, não fala para ele vir não, porque eu vou dar trabalho para ele. E Absalão falou, é verdade, meu pai é mau. Se ele me pegar, a coisa vai ficar difícil. Então ele espera, e Davi se reconstrói, se remonta e consegue vencer. Pela fé. Ele teve fé de que o Senhor iria entrar no seu favor. E nós estamos falando de um Davi, meus irmãos, que está caído. Nós não estamos falando de um Davi que estava nos seus dias de glória. Nós estamos falando de um Davi que está correndo descalço no Vale do Cedron. Não tinha onde dormir nem onde pousar a cabeça. E o Senhor era com ele. Amém? Deus era com aquele homem. Deus é contigo, pela fé. A Bíblia vai dizer que pela fé. O que é fé? Confiar em Deus. Mas o que é confiar em Deus? Meus irmãos, o ser humano por si próprio, ele tem uma habilidade de não querer deixar ninguém fazer coisa para ele. Quando você pega para fazer uma coisa na sua casa, seu esposo, sua esposa vai fazer, ou alguém que é conhecido seu vai fazer, e é seu para você fazer.
Qual que é a primeira coisa que você fala? Fulano, faz não. Eu vou fazer. Não faça não. Eu estou fazendo. Mas a pessoa fala, não, irmão, não faz não, é meu. Assim somos nós com o Senhor também. Muitas das vezes nós queremos fazer algo que não é da nossa alçada, que não é da nossa ossada, que não é para nós fazermos. O Senhor está dizendo, deixa que eu vou fazer. Fé é confiar no Senhor e que Ele está fazendo. Amém? O Senhor está fazendo. No silêncio está trabalhando. Quando Ele fala, está trabalhando. E quando está parado, está trabalhando. Amém? Porque quando eu e você escutamos a palavra, oramos e confiamos, não somos nós quem trabalhamos. É o Senhor quem trabalha. Amém? Então eu e você precisamos ter esse entendimento. Buscar ao Senhor todo o tempo. E eu queria dizer mais. Você. Agora eu vou voltar para a ótica do Senhor. Falei de nós aqui na terra, agora eu vou falar para o Senhor no céu. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 5, que Jesus, quando ele era de carne e osso igual você e eu, nós aqui hoje, ele oferecia orações, súplicas, lágrimas, soluço, grito, por conta dele e por conta dos escolhidos. A Bíblia vai dizer que o coração de Jesus se importa conosco, caído. Há um grande puritano, ele diz que o coração de Jesus, ele dizia que o coração de Jesus, ele anela em te ajudar, anela em te socorrer. O que é anelar? Está grudado em você, está pregado em você. Ele quer te sustentar. Isso aqui é força para nós buscar de Deus, para nós buscar a presença do Senhor. Porque quando alguém se importa conosco, a primeira pessoa que nós vamos pedir socorro é para aquela pessoa. É a pessoa que mais se importa com as nossas vidas, é o Senhor dos Exércitos. É Jesus. É Ele quem anela. É Ele quem derramou o sangue. É Ele quem está sentado à direita do Pai e zela pela sua vida. A Bíblia vai dizer que Ele continua sendo sacerdote. O que é isso, meu irmão? Quando você ora, às vezes a sua oração, às vezes a sua leitura não é perfeita, mas Jesus, Ele embalsama ela com o teu sangue e entrega para o Pai, e a sua oração é aceita. A minha e a sua oração são colocadas para funcionar por conta do sangue de Cristo, por conta da glória de Jesus, por conta do poder de Jesus. Não é por conta de que nós somos bons ou que nós falamos bem. Não. É porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Esse é o evangelho da presença de Deus, da glória de Deus. É o que Deus quer que eu e você façamos. Confiemos no sangue de Jesus. Mas eu digo mais para você, meu irmão. Tem mais uma coisinha que eu queria que você lembrasse. Jesus, ele não é só profeta. Ele não é só rei e sacerdote. Jesus é Senhor sobre tudo. Amém? A Bíblia diz que ele é um déspota. Despotismo no grego significa Senhor absoluto das nossas vidas. O Senhor não negocia a sua vida. O Senhor não negocia a sua alma com ninguém. Irmão, prova para mim na palavra do Senhor. Eu vou te provar. Jó capítulo 1, a Bíblia diz que Jó era o homem mais crente, mais entendido, mais bem sucedido, com mais posse, mais íntegro, mais reto de coração. A palavra diz que ele tinha tantos servos e bichos que não se podia nem contar. O escritor conta, mas diz que era muito grande. Mas um certo dia, os filhos do Senhor, que não eram os homens, mas os anjos, foram se apresentar ao Jeová Deus. E dentre eles foi o diabo. Então, o diabo, criado por Deus, continua sendo filho de Deus por criação. Continua. Mesmo que não seja mais filho do Senhor. É caído. Mas ele foi lá. E quem levanta o desafio é o diabo ou é o Senhor? É o diabo. É Deus. De onde tu vem? De passear na terra e perambular por ela. Por acaso você, diabo, viu o meu servo Jó? Porque não existe ninguém naquela terra que nem aqui. Não existe ninguém que seja íntegro e reto. Qual que é a resposta do diabo, meu irmão? Mas é lógico, você dá tudo que ele pede. Toca nos seus bens, para ver se ele não blasfema na sua. E Deus fala o quê? Pode ir, vai, tenta. Tocou, matou todos os filhos, acabou com as casas, com os servos, com os bichos, até com o casamento dele. A Bíblia vai dizer o quê? Com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, mas se dobrou diante do Senhor, e se manteve na presença do Senhor. No segundo dia, um dia depois do outro, o diabo ele não vai dar tempo, ele foi no outro dia. O Senhor faz a mesma coisa com ele. Por acaso viu meu servo Jó? Ou sim, vi. Está tudo para ele. Mas toca no corpo dele, dá uma doença para ele. Acaba com o resto que sobra. Vamos ver se ele fica de pé.
Aí Deus, para não deixar Satanás matá-lo, mostrando que Deus é providente na minha e na sua vida, que Deus zela da minha e da sua alma, do mesmo modo que zelou da vida de Jó, o servo, Deus fala, vai, mas não mata ele não. Porque se matar, vai ter que se ver comigo. Então, Satanás sai. E eu penso, meu irmão, que foi o maior teletransporte da história. Ele deve ter saído do céu e aparecido na terra. Tá? E tocou naquele homem. E a Bíblia diz que mesmo assim, Jó pecou. E durante o capítulo 3 até o capítulo 38, ele é amassado pelos seus amigos. Dizendo, tá assim porque você cometeu. Tá assado porque você é ruim. Porque você é isso, aquilo. E Jó fala para eles o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E por último, ele vai se levantar. Ou melhor, ele vai descer para me buscar. Capítulo 40 e 41, o próprio Deus aposenta aquele pessoal e fala. Sim, falaste coisas grandes que não entendia. Mas eu sou o Senhor. Quem colocou você na prova não fui eu, foi o diabo. Mas eu te sustentei. E você venceu. E aí Jó termina com aquela grande doxologia. Bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, pela perseverança dos santos, na providência do Senhor, podem ser frustrados. Nada pode ficar longe do Senhor. Deus é soberano, Deus é supremo sobre minha e a sua vida. Nós temos que agarrar isso pela fé. É por isso que às vezes a palavra parece doce como mel, e às vezes ela parece amarga. Nós perguntamos, Senhor, por que estamos como Jó? Deus está dizendo, porque lá na frente, Jó vai ver o Redentor se levantando pela terra. Jó vai ver a graça do Senhor. E a Bíblia diz que se não for suficiente, fez ele reconhecido de novo dentro daquele povo, deu 2 vezes mais o que ele tinha, e seus filhos ainda eram os mais bonitos daquela terra. Amém? A palavra de Deus vai dizer isso. E vai dizer que ele viveu 2 vezes mais o tempo que vivia. Deus duplicou Jó. E hoje, depois de quase 4.000 anos, estamos falando de Jó. Bem, então persevere, esperança em Deus. Você não perde nada por depositar a sua fé, a sua oração, a sua confiança no sangue de Jesus. Porque o Senhor está de olho. Para encerrar, Paulo ele vai dizer algo muito interessante. Na mesma carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim, meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as vossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Não é metade, não é 10%, não é 75%, são todas. A palavra lá é todas as suas gerais necessidades. Até aquelas que você não está vendo. Até aquelas que você não está sentindo. Em glória por meio de Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus?